Boa noite, amigos do Centro Espírita Birajara. Mais uma quarta-feira, com grande alegria que estamos reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a Maria Helena o convite para esse estudo dessa noite e peço a orientação da espiritualidade da casa, dos mentores da casa do Ibirajara, para que possamos, durante esse estudo, atingir os objetivos de amparo a todos os irmãos necessitados que, no outro plano, também nesse momento, estudam conosco. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18, que o título é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nesse capítulo contém a parábola do festim de bodas, que já foi estudado pela Priscila Basto. Contém nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, que já foi estudado por Ângela de Lu, e hoje a proposta é nós estudarmos a porta estreita. É importante a gente ser de novo alertado que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele faz um agrupamento de parábolas e ensinamentos de Jesus, não na mesma sequência que é feita no Novo Testamento. Então, existem parábolas e passagens que estão em momentos diferentes no Novo Testamento. Bom, a gente está vendo uma porta, né? No último estudo, eu usei como fundo todos os diapositivos portas para no final fazer um raciocínio, e eu nem sabia que nessa semana, logo na outra semana, a Maria Helena me pediu para estudar a porta estreita, né? Então nós vamos voltar a elas, né? Mas aqui a gente está vendo uma porta de saída, e nós estamos vendo aqui três planos que eu queria chamar a atenção. Esse plano interno, um segundo plano, que é a rua, e um terceiro plano, que é uma outra porta. Por esse ângulo, é uma porta com certeza mais estreita. Eu queria que essa imagem significasse, trouxesse o significativo das nossas transições do mundo material para o mundo espiritual. Então, como estamos nesse primeiro plano, estamos encarnados em matéria. No segundo plano, nós estaríamos na erraticidade. E aquela porta é a porta da evolução, é a porta que nós temos que bater e que ela tem que abrir para nós prosseguirmos no nosso caminho de evolução, porque na realidade é a única fatalidade, é conseguirmos chegar à perfeição relativa, porque Deus é a perfeição máxima, então chegaremos sempre à perfeição relativa. E nós estamos nesse caminho de saídas e entradas, saídas e entradas. E a cada saída e entrada, trazemos conhecimentos, ampliamos conhecimentos, corrigimos problemas que trazemos do passado, e dessa forma nós vamos nos aprimorando. E a cada reencarnação, a porta se torna mais estreita. Fica mais difícil um pouquinho caminhar, porque, como diz no ensinamento, será mais cobrado a quem mais foi dado. Se a cada momento temos um aprimoramento moral mais desenvolvido, o justo é que se transforme cada vez mais estreito esse caminho. E isso na prática da gente é assim, né? A cada grau que a gente passa em estudo, se a gente tivesse uma escola, as provas vão sendo mais complexas. Mas essa complexidade é totalmente adaptável ao nosso nível de conhecimento naquele momento. E assim também é na evolução. Então, a gente vai ver que a evolução é uma coisa que a gente sempre vê como difícil. Então a gente já vê essa palavra pichada no muro, uma porta estreita ao lado, dizendo: as coisas belas são difíceis. São difíceis, né?
mas não são impossíveis. Exigem o nosso esforço, o esforço para progredirmos, de usarmos o nosso livre-arbítrio para cada vez termos melhores escolhas. Então, esses textos estão contidos nos evangelhos de Mateus, no capítulo 7, versículo 7 a 27. E o título no evangelho de Mateus são as 3 advertências. E esse texto está colocado logo no final do Sermão do Monte. E ele também está em Lucas com o título de Advertências, que é o capítulo 13, 22 a 30. Então, existem pequenas diferenças nos relatos, porque temos que lembrar que cada evangelista narrou para um grupo mais específico. Mateus narrou para os judeus, né, que traziam todo aquele conhecimento, um povo já monoteísta, e Lucas faz a sua pregação, o seu texto, né, para os gentios, para o povo de Roma e outros. Então a visão é um pouco diferente, porque cada grupo receberia a informação de acordo com a sua formação intelectual prévia. Então existem pequenas diferenças. Então primeiro nós vamos a Mateus, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos encontrarão. Então, Mateus, esse texto é maior, isso é um pedaço do texto que está no Evangelho, e que começa ao quem bater na porta obterá, e acaba sob a força da fé, onde fala a história da construção das casas, né? Dos que construíram a casa sob a areia e sob a rocha, e que vindo a tempestade, facilmente a casa sob a rocha, sob a areia, é destruída. Toda vez que eu leio esse texto, sempre me lembro da história dos 3 porquinhos, e eu fiz uma pesquisa, existem correlações de alguns autores fazendo uma correlação do evangelho com essa história, e é real. E cada porquinho daquele escolheu o seu caminho largo, a sua porta mais larga. São 3, né? E cada um foi melhorando até o terceiro, que é mais firme. Então ele tinha uma fé, vamos colocar isso como uma fé mais sedimentada. Então ele escolhe a porta mais estreita, uma porta mais trabalhosa para a construção, ele carrega pedra, ele precisa fazer um alicerce, mas na hora onde vem a tormenta, ele está fortificado, né? Porque essa porta da vida é a porta da evolução, é a porta de uma viagem interna que fazemos, né? Não é externa. Então a gente vai se desprendendo de toda a materialidade, dos títulos, das honrarias, das condições sociais e condições econômicas, e progredindo pela porta do autoconhecimento, da progressão da nossa melhora. E cada vez isso fica, de fato, mais restrito, é mais difícil esse caminho, até para chegar ao nosso self, a nossa luz divina, né? Essa luz que nunca se apaga em nenhum momento. Então é um caminho de progresso, e é exatamente ela traz a noção da evolução espiritual. A cada mundo que habitamos, os mundos mais evolutivos, cada vez mais esforços fazemos, mas cada vez mais benefícios temos, né? Porque vamos progredindo em conhecimento, em amor, até chegar aos espíritos crísticos. Já Lucas traz um pouco diferente a visão, mas o contexto é o mesmo. Sendo-lhe feito
esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por vós eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais as iniquidades. Então, eu trouxe, são os textos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai vendo aqui, né, a necessidade do esforço para entrar, né, para seguir o caminho estreito e cruzar a porta estreita. E a gente sabe que muitos vão transpô-las. Então, muitos serão os convidados, mas poucos conseguirão transpor. A gente vai também para a parábola do festim de bodas, e nós também vemos esse contexto, né? Que o Senhor manda convidar para o casamento de seu filho, Deus convida para o casamento de Jesus, o casamento de Jesus com a humanidade, ele vai fazendo os convites. Então ele manda primeiro os profetas fazendo os convites ao povo judaico, que era o povo que eu já falei monoteísta preparado, e vai tendo dificuldade. Um tem uma festa, um tem um casamento, outro tem que cuidar do gado, outro vai estar de férias, e a gente vai vendo que esse convite é recusado. E o Senhor depois manda os trabalhadores dele convidar a todos os povos, a todas as pessoas que entrassem na estrada, para ir a essa festa. E todos vão. E ao chegar lá, ele vê que um não está trajado adequadamente para o festim de bodas, para as núpcias, que era uma festa que durava vários dias, importante. E essa pessoa, esse espírito, é retirado da festa, né? Às vezes a gente lê, tem uma grande dificuldade, porque ele é lançado, preso, né? Mas isso aí é só uma forma de mostrar, não é uma punição, é mostrar que ele foi convidado e ele não se preparou para ir à festa, ao convite. Então é a mesma essa segunda parte aqui do texto. A porta foi fechada e a gente vai bater e não vai poder abrir a porta, porque nós participamos, bebemos, comemos, fomos instruídos, mas não aproveitamos dessa instrução. Optamos por um caminho largo e pela porta larga. E nesse momento que a gente bate essa porta, ela vai estar fechada, porque vemos praticando iniquidades durante toda a nossa encarnação. Então, a gente vai vendo que no Evangelho segundo o Espiritismo vai fazendo uma ligação dos textos com o mesmo contexto final. E esse contexto é que nós nos esforcemos, nos preparemos, aproveitemos as nossas chances de exercer o amor, porque a falta do amor é que nos afasta das leis divinas. A transgressão das leis divinas que nos levam ao sofrimento. Mas a gente sempre sabe que é difícil esse caminho. E aí a gente vai para o texto número 5, onde há uma explicação no Evangelho, que ele fala: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho. E se hoje nós estamos num mundo de prova e expiação, nós sabemos que a maioria de nós, desses espíritos que estão nesse momento, nesse mundo, são espíritos que são levados pelas más paixões e enveredam pelo mau caminho. E essa porta sempre é larga, existe menos esforço, né? Ficamos muito preocupados com o ser, com o ter,
em vez de ficarmos preocupados como ser. E aí ele traz a advertência. É estreita a porta da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor. Quer dizer, um esforço é sobre si mesmo, não é sobre o outro, né? Não é sobre quem está jordaneando, caminhando ao nosso lado. O esforço é para nos educarmos, é para nos corrigirmos, esquecendo os outros, né? Não se preocupando com os outros. A gente sabe que a evolução nossa é uma evolução, traz uma evolução do conjunto. Mas nesse momento, se nós quisermos transpor a porta estreita, os esforços são nossos, são individuais. Para vencer as suas más tendências, coisas que poucos se resignam. Então, a gente sabe das más tendências e poucos esforços, né, tentamos fazer para vencer. Resignar não é aceitar a fatalidade, é entender a fatalidade e tentar ultrapassá-la de alguma forma, né? Não é aceitar, é assim mesmo, eu vou me corrigir, só na próxima reencarnação eu vou mudar. Não, eu tenho essas dificuldades e tenho que vencê-las e tenho que ultrapassar. Quanto antes ultrapassar, menos tempo ficaremos nas transições de erraticidade e o mundo que estamos, até podermos fazer a evolução para mundos superiores. E o complemento é a máxima. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos, porque a todos é dada a oportunidade. E essa escolha não é uma escolha externa, é uma escolha interna. Né? Não vai chegar lá na hora, você entra, você não entra, não. Nós já vamos chegar aptos a entrar, não terá ninguém barrando nem privilegiando a nossa entrada, a nossa mudança, a nossa evolução. Mas é difícil e a gente vai ver que as coisas belas são fáceis. Né? A gente já viu inicialmente que era uma foto, que era difícil, e a pessoa vai lá, apaga, né, com cal, um pouquinho de tinta, e transforma aquela frase, as coisas belas são difíceis, em coisas belas são fáceis. E nós vemos que aí a foto já está mais clara, então depende do nosso esforço. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 909, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então ele fala: poderia sempre? E aí os espíritos respondem: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com pouco dentre vós fazem esforços. Então, isso é uma chamada bem forte dos espíritos da codificação, chamando a atenção que às vezes os esforços são pequenos, mas que nós não nos predispomos a ter esse esforço porque a gente ainda falta vontade. Né? E ele se lamenta: quanto pouco dentre vós fazem esforços. Mas isso eu vou trazer, a gente vai vendo que há solução e que há chance. E a gente prossegue no capítulo 5, a gente vai entender que existe a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos. Quando a gente entende isso, a gente vê que o horizonte à nossa frente se alarga, as paredes em volta das portas caem e se abre toda uma paisagem muito mais bela. E vai se fazer luz sobre os pontos mais obscuros da fé, porque nós precisamos manter essa fé brilhando. Como eu falei anteriormente, a centelha divina nunca se apaga, mas precisamos aproveitar a luz para caminhar enquanto ela está presente. Então a luz é a nossa chance, é o nosso caminho, é o momento que podemos produzir, estudarmos,
nos melhorarmos, que pode chegar um momento que essa luz fica mais tênue, se apaga e nós perdemos a chance, ou no escuro fica muito mais difícil. E ele vai trazendo: o presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. Só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, mesmo nós sabendo que temos dificuldades, que temos um caminho de fatalidade, de progresso, que fazemos muitas vezes poucos esforços para a nossa melhoria, quando a gente vê e traz em consideração a anterioridade, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos, a gente vai vendo de uma forma mais tranquila que a gente vai conseguir. Né? Então, às vezes, nesse momento, quando traz essas palavras, pode trazer uma grande angústia, né? Eu não estou conseguindo, eu não estou fazendo, trazendo mais ansiedade. Temos que nos esforçar, temos que fazer, mas temos que lhe lembrar que teremos várias chances para progredir. E aí eu estou aqui voltando para Roma Antiga, eu vou abrir aqui o texto. E a gente vai ver que esse texto, de fato, é consolador. Então eu vou trazer uma história de um personagem já conhecido por quase todos nós, que é Públio Lentulus. E Públio Lentulus, né, num dos momentos, esse está há 2000 anos, eu vou trazer só uns pedaços para nós raciocinarmos quem era. Num momento de desdobramento, ele retorna ao passado dele e tem contato com o que ele era há 200 anos atrás. Ele era Publius Lentulus Sura. E Publius Lentulus é Emanuel, que antes da hora então progrediu, mas nós já sabemos que vai chegar Emanuel, né? E aí Publius Lentulus vê ele como reencarnações anteriores, e ele fala: ele se prevalecia da autoridade, do poder, para, aproveitando a situação, exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais, contra quem expedia as ordens de prisão sob as mais terríveis acusações. E ele diz: e ao meu coração desalmado não bastava o recolhimento dos inimigos aos calabouços infectos, com as consequentes separação dos afetos mais caros e mais doces da família. Ordenei a execução de muitos na escuridão da noite, acrescendo as circunstâncias de que muitos adversários políticos mandei arrancar os olhos na minha presença, contemplando-lhe os tormentos com a frieza brutal das vinditas cruéis. Então a gente está vendo como Públio Lentulus se comportava na encarnação anterior, que ele volta 2000 anos, quando ele encarna na época de Cristo, onde ele de Roma sai e vai ter contato com Cristo em Jerusalém. Então a gente vê que ele era mesmo um verdugo, né? Era uma pessoa que ele tinha a perversidade, o prazer de ver no sofrimento. Ele passa um tempo que ele não determina, né, na erraticidade, e como André Luiz tem também um espírito amoroso que se interessa com ele. André Luiz é a mãe, no caso do Públio Lentulus, ele identifica como a esposa dele, como Lívia, que vai buscar ele nesses lugares mais escuros, nos lugares de maior sofrimento, trazendo a ele, onde ele passa por um julgamento que ele descreve como juízes externos, mas provavelmente são os próprios juízes internos deles que traz à consciência dele o comportamento. Mas como nós sabemos da misericórdia divina, o que acontece? É proposto a ele uma nova reencarnação para correção, para ele lavar as nódoas de tuas culpas nos prantos remissores.
Então, quer dizer, já vem uma justiça divina, não traz a punição. Ele vem aqui para lutar e para lavar as nódoas das culpas nos prantos remissores. Ele vai ter prantos, mas esses prantos são remissores para ele poder progredir na vida dele, né? Espiritualmente ter o progresso. E aí a gente pensa, ele era um senador rico, estava tramando contra o governo, né? Estava fazendo coisas para derrubar o imperador. E aí, como ele volta exatamente, foi determinado que ele voltasse poderoso e rico, a fim de que, com teu desprendimento nos caminhos humanos, no instante preciso, possas ser elemento valioso para os teus mentores espirituais. Terás inteligência e a saúde, a fortuna e a autoridade, como ensanchas a regeneração integral da tua alma. Porque chegará um momento que será compelido a desprezar todas as riquezas, todos os valores sociais, e se souberes preparar o coração para a nova senda de amor e de humildade, de tolerância e perdão, será rasgada em breves anos a face escura da terra. Então a ele é dado uma grande chance, mas ele não volta pobre, não volta sofredor, ele volta numa situação bastante semelhante à dele, do homem rico, poderoso, saudável, para quê? Exatamente para ele poder, dessa forma, exercer o desprendimento. Mas aqui está que ele tem o livre-arbítrio. Ninguém poderá agir contra a tua consciência. Se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Então, é dado o aviso a ele, né, que ele pode conseguir naquele momento ou pode prorrogar muito aquele momento. E ele tem encontro dele com Cristo e pela vaidade, pelo orgulho, por ser um romano, ele não aceita. E aí os espíritos, quando ele faz um outro desdobramento no sono, perguntam a ele: por que desprezaste o minuto glorioso com o qual poderias ter comprado a hora interminável e radiosa da tua redenção na eternidade? Estiveste esta noite entre dois caminhos, o do servo de Jesus e o do servo do mundo. O primeiro, o jugo seria suave e o fardo leve, mas escolheste o segundo, no qual não existe amor bastante para lavar toda iniquidade. Então a gente vê, né, que foi dado a chance naquele momento a Públio Lentus, que a gente sabe depois que vem várias encarnações, há 50 anos depois ele tem uma encarnação como um escravo grego, e que traz a cultura que ele tinha. Ele vem numa condição social de escravo, né? Mas a cultura dele é grande, porque ele ensina, ele dá aula para a filha do dono dele. Então a gente vê que a parte de conhecimento intelectual dele já era desenvolvida nessa ocasião e permanecia, mas ainda precisava a evolução da parte moral, da parte do amor, né? E sempre é dado dois caminhos, e a gente precisa sempre ficar atento, né? Alice, quando chega a uma bifurcação, eu acho que encontra, se eu não me engano, é o coelho, pergunta a ele, para qual lado eu sigo? E o coelho pergunta, para onde você quer ir? E ela não sabe, e ele responde, para quem não sabe, qualquer caminho é adequado. Então nós também precisamos escolher certo caminho, né? Porque os caminhos sempre vão se oferecer, e nós temos o livre-arbítrio para escolher os nossos caminhos. E também no Talmud, né, nos livros judaicos, tem a história do caminho curto e longo e o caminho longo e curto, né? Que ele chega a um local, pergunta a uma criança que está, eu quero chegar à cidade, qual o caminho? Aí ela pergunta, você quer o caminho longo e curto ou curto e longo? Claro, ele pega o curto e longo, né? E aí ele vai até lá, quando ele vai entrar na cidade, ali é uma parede, acaba, jardins, floresta, tudo cercado, e ele tem que voltar.
E aí ele cobra. Ela falou: não, você só me perguntou qual era o caminho curto e longo. E eu falei que tinha outro longo e curto. Você que escolheu o teu caminho. Então, nos é dado o caminho e cada um de nós escolhemos esse caminho. Mas aí, para a gente agora ver a diferença, né? A evolução, o conforto que a gente tem de saber que todos nós podemos conseguir, como Públio Lentulus Emmanuel conseguir, a gente vai para o livro Vinha de Luz, capítulo 20, A Porta Estreita. Eu vou ler todo, mas na página vai aparecer só alguns pedaços. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a levará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço, temendo o sacrifício, exigem a vantagem pessoal, longe de vir servir aos semelhantes, reclama o serviço dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogam a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então, isso a gente vê, né, que em 2000 anos a progressão de ensinamento, o que a vivência passada, né, as reencarnações trouxeram de progresso para esse espírito luminar, esse espírito que tanto consola a gente que é Emmanuel. Então, vamos prestar atenção nas portas largas que nos convidam a sairmos dos nossos trilhos, lembrando que necessitamos voltar algumas vezes para apagar as nódoas que deixamos para trás e que possamos, com o nosso progredir de conhecimento, o nosso desenvolvimento intelectual e moral, outra vez bater naquela porta à frente e que ela se abra para que possamos seguir na nossa evolução espiritual. Muito obrigado a todos, até uma próxima chance. Espero que tenha alcançado os objetivos no coração de todos para essas reflexões durante a próxima semana. Até uma próxima, que Jesus nos ampare e que nos fortaleça nos nossos compromissos. Boa noite.